Ok. Tudo bem? Ok? Ok. É o seguinte, isso aqui, ó. Essa canetinha aqui vai para frente. E se eu quiser voltar o... Tá. Boa noite a todos. Muita paz. Um grande abraço. Uma pena que vocês estão distantes de mim. Eu gosto de ver todo mundo perto, olhar nos olhos. Mas é a circunstância da noite. Estamos reformando o centro. E também essas cadeiras aqui, elas estão sujas, nem daria para improvisar alguma coisa, né? Essa parte aí foi limpa, está tudo certinho. O tema de hoje é um tema bastante intrigante, que é a sexualidade, e nós vamos tratar sobre o enfoque lógico espírita, né? E vamos iniciar fazendo a distinção, vendo a diferença entre sexo e sexualidade. São coisas diferentes, mas é muito comum as pessoas se confundirem. O sexo é definido pelos órgãos sexuais, genitais. Então, aqui nós sabemos, tem 80 homens, 90 mulheres. Isso tudo é definido pelo corpo físico, pelos órgãos sexuais. Já sexualidade é o modo de ser próprio de cada um na utilização do sexo mental, espiritual, não do sexo propriamente genital. Então, existe aí uma diferença, já que sexualidade está relacionada a comportamento sexual. Então, nós fizemos aqui uma comparação para vocês entenderem melhor. Sexo é como se fosse uma garrafa com rótulo, né? Então, temos uma garrafa escrita assim, homem, né? E a outra garrafa escrita assim, mulher. E a sexualidade seria, então, o que tem dentro dela, o conteúdo. E isso pode ser diferente, e é diferente. Existem dois sexos, só que existem 7 bilhões de sexualidade. Isso mesmo, porque não existe uma sexualidade igual a outra. A sexualidade tem a sua sede na individualidade, no espírito. E como nós somos diferentes uns dos outros, é impossível existir uma sexualidade igual a outra. Sexo, sim, né? Nós temos um corpo físico. Esse corpo físico define o nosso sexo. Existem muitas pessoas iguais a nós, mas não tem ninguém com a mesma sexualidade. Então, nós vemos que sexo tem a sua sede no corpo físico. Já a sexualidade tem a sua sede real no espírito. Nós fizemos aqui uma figura para que vocês pudessem visualizar melhor o que seja isso. Tudo que eu estou falando aqui, eu tomei por base o livro Vida e Sexo, escrito isso lá. Eu coloquei em forma de figura para ilustração. Então, como se manifesta a nossa sexualidade? Então, de um lado, nós temos o arcabouço psicológico feminino, ou a psicologia feminina, e do outro lado nós temos a psicologia masculina. Vocês percebam que eu coloquei aqui em degradê, né, uma cor azul, mostrando que a sexualidade tem gradações infinitas, indo da psicologia feminina até a psicologia masculina. E onde nós nos situamos? Onde nós nos encontramos? Aqui no meio. Não sabemos exatamente onde estamos. Cada um tem a sua sexualidade.
Agora, é importante destacar que não existe uma pessoa com sexualidade 100% masculina e não existe... O som? Alô? E não existe também uma pessoa com sexualidade 100% masculina. Não existe 100% homem e não existe 100% mulher. Isso é Emmanuel que está nos ensinando. Por quê? Porque nós temos diversas existências, muitas vidas. E nós, ao longo da nossa evolução, nós vamos renascendo com corpos, ora femininos, ora masculinos, e vamos adquirindo essas características, tanto masculinas como femininas, ao longo dessas existências. De tal forma que todos nós, como Emmanuel fala no livro, somos mais ou menos bissexuais, desse ponto de vista, em gradações que não conseguimos naturalmente definir. Justamente em razão das vivências anteriores. Já fomos homens, já fomos mulheres, seremos homens ou mulheres no futuro. Isso vai depender da nossa necessidade evolutiva. Então não há masculinidade plena, nem plena feminilidade na Terra. Tanto a mulher tem algo de viril, quanto o homem de feminil. O espírito tem sexo? Está no livro dos espíritos, né? Será que o espírito tem sexo? Não, o espírito não tem sexo. O espírito é assexuado. Quem tem o sexo, como falamos há pouco, ou quem define o sexo, é o corpo físico. Já não podemos falar a mesma coisa a respeito da sexualidade. O espírito tem, sim, a sua sexualidade. E essa sexualidade, ele traz para essa vida, independentemente do corpo que ele vai tomar. Porque o que define o corpo que ele vai tomar são as suas necessidades espirituais de evolução. Se for melhor para o espírito reencarnar como homem, ele reencarna como homem, para aprender as lições que um homem na Terra pode aprender, se desenvolver e evoluir. Como mulher, também é a mesma coisa. No entanto, o espírito traz uma sexualidade. E às vezes essa sexualidade, ela está polarizada na psicologia feminina, ora na masculina. Então um espírito, por exemplo, que reencarnou durante milênios como homem, num corpo masculino, porque o espírito não tem sexo, né? Num corpo masculino, quando ele reencarna por necessidade espiritual, num corpo feminino, ele poderá, nem sempre, ter dificuldade de adaptação nesse corpo. E nós falaremos daqui a pouquinho sobre isso. Com relação ao uso, Emmanuel, nesse livro que eu lhes disse, Vida e Sexo. Vida e Sexo é um livro que foi escrito, psicografado por Chico Xavier na metade do século passado e ainda é, até hoje, a maior obra de sexualidade que nós temos. Ele diz assim a respeito de sexo. Isso vale para todos nós, sem exceção, viu, meus amigos? Não abstinência imposta com relação ao uso do sexo, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então ele diz assim, eu peguei esse trechinho do livro, Vida e Sexo, né? Despropositado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, com relação ao sexo, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma.
existem algumas religiões que, até mesmo a católica, né, que impõem a abstinência sexual a título dessa evolução compulsória, achando, isso no passado, hoje as coisas estão mudando, que o sexo é impuro. Então, não praticando o sexo significa que a pessoa estaria se afastando dos pecados. Não é? Então, Emmanuel nos diz que isso é impossível de ocorrer, porque nós podemos controlar o comportamento das pessoas, mas nós não podemos controlar os desejos das pessoas. E a sexualidade, ela brota automaticamente da nossa alma. Não é algo que a gente queira ser, algo que a gente queira desejar. É algo que nós trazemos conosco de muitas vidas anteriores. Então não dá para reprimir a sexualidade. Isso é muito importante. Quem reprime a sexualidade jamais vai conseguir ter uma vida plena, jamais vai conseguir ser feliz. Mas há que ter tudo isso que o Emmanuel fala, né? Não abstinência imposta, proibição, né? Mas emprego de indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então, a respeito do uso da sexualidade ainda, ou do sexo, aqui também podemos colocar sexo, a energia sexual pede equilíbrio no uso e não abuso ou repressão. Vamos falar agora sobre homossexualidade, como eu estava dizendo lá no início. Estou correndo um pouquinho, e falaram que eu tenho 30 minutos. Tem 18 slides, Abelinho? Tudo bem, querido? Saudade de você. Agora eu vou precisar voltar. Homossexualismo ou homossexualidade. O termo homossexualismo foi abolido em 1990 pela Organização Mundial de Saúde, porque até lá, até 1990, a sexualidade ela era considerada uma doença, um transtorno psíquico. Mas a partir dali, ela foi retirada da relação, né, de transtorno psíquico pela Organização Mundial de Saúde, e aí, então, eles trocaram o nome, homossexualismo, por homossexualidade. Até porque esse sufixo ismo denota ou indica doença. E homossexualidade, obviamente, não é nenhuma anormalidade, nenhuma doença. É uma condição do espírito na existência terrestre. Na questão 202 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos essa pergunta de Kardec, então. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? A resposta, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Bom, estávamos falando que todos nós temos tendências dos dois sexos. Trazemos essas tendências do passado. O que vai definir o sexo será o corpo. A sexualidade vai variar em razão das experiências que nós tivemos em corpos femininos durante muito tempo ou masculino. Então trazemos essas tendências e aí reencarnamos num corpo que precisamos desempenhar as funções próprias para o nosso progresso. Ocorre que algumas vezes nós podemos reencarnar num corpo diferente daquele que as nossas tendências mais íntimas poderiam oferecer ou desejar. Então, por exemplo, alguém que reencarna durante muito tempo como mulher,
reencarnando como homem, poderá ter dificuldade em se adaptar, porque durante muito tempo foi mulher, né? Isso não quer dizer necessariamente que quando isso acontece, a pessoa vai ter outra opção, outra preferência, opção não existe, outra preferência sexual. Porque senão nós estaríamos dizendo que a reencarnação é responsável pela inversão sexual. E isso não é verdade de jeito nenhum. Ocorre que alguns espíritos podem trazer alguma carga de dívidas do passado com relação ao uso indevido do sexo. E vem invertido nessa existência justamente para poder deixar aqueles vícios e deixar de cometer aqueles enganos e erros na área sexual que cometeu em outra existência. Existem, então, algumas reencarnações na homossexualidade por expiação, mas a grande maioria é por provação mesmo. Então, na visão espírita, a homossexualidade e também da ciência, da psicologia, não é patologia, não é anormalidade, é uma condição transitória do espírito a caminho do seu aprendizado, a caminho da sua evolução. É uma condição, não é um defeito, não é uma doença, apenas isso. Da mesma forma que ser pobre não é um defeito, é uma condição, ser negro não é um defeito, é uma condição humana. Que dizem os espíritos a respeito? Nesse livro, Atualidade do Pensamento Espírita, o espírito Viana de Carvalho, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz: é uma experiência natural da evolução. Então não tem nada de anormal. Quais são as causas da homossexualidade? Bom, inversão reencarnatória é a mais comum. É isso que eu já descrevi para vocês. Muitas reencarnações no mesmo sexo, muda de sexo num outro corpo, já que é o sexo que define, mas a sexualidade é mental, né? E aí, então, existe dificuldade de adaptação e a pessoa pode, então, nascer, reencarnar nessa condição da homossexualidade. Não é opção. A homossexualidade não é opção. Inclusive, a ciência e a psicologia já retiraram esse termo de opção sexual. Pode ser também por expiação. Nesse caso, o espírito fez mau uso das suas energias genésicas em outras existências e reencarna num corpo invertido, diferente das suas preferências sexuais. Também existem aí outros fatores de menor incidência. No caso de missão, bastante raro isso aqui, alguns espíritos optam por reencarnarem como homossexuais para que não se liguem afetivamente a ninguém e possam desenvolver as suas tarefas com liberdade, com tranquilidade, sem ter ligação nenhuma com qualquer pessoa no sentido sexual ou afetivo. Então são grandes espíritos, espíritos mais desenvolvidos, não é o nosso caso, então, são casos raros, por isso mesmo eu disse. Então, são missionários na ciência, nas religiões, etc., que pedem para virem invertidos para não se ligarem afetivamente ou sexualmente às pessoas. Também tem a questão educacional e fatores ambientais, que interferem muito pouco. Os próprios pesquisadores nos dizem que os fatores ambientais têm pouca
interferência na homossexualidade, nessa condição da homossexualidade. É difícil a gente segurar, mas quase sempre nós temos essa mania de dizer, né, opção, e realmente eles dizem que isso não é opção, a pessoa nasce assim. Tem a questão também da hiperatividade sexual do espírito, quer dizer, a pessoa tem uma libido intensa e acaba procurando também na homossexualidade a satisfação a sua satisfação sexual, né? Agora, o que acontece no nosso dia a dia? Qual que é o comportamento das pessoas homossexuais? A maioria das pessoas, eu coloquei espíritos ali, mas esqueci de apagar. A maioria das pessoas sente a necessidade de ter uma companhia afetiva, sendo que alguns conseguem abdicar-se do sexo, canalizando as energias sexuais para outras áreas da vida. São poucos que conseguem fazer isso, porque é uma necessidade humana ter alguém para compartilhar, para viver junto, né? 2, haverá aqueles homossexuais que terão um amigo, um companheiro, mas sem haver envolvimento sexual, apenas afetivo, como alguns casais heterossexuais. Então eu conheço amigos homossexuais, eles moram juntos, são casados, no entanto não têm relações sexuais. Porque, lembra no início que eu estava dizendo que nós confundimos muitas vezes o sexo com a sexualidade? Então, necessariamente, aqueles que têm preferência por pessoas do mesmo sexo, nem por isso também tem necessidade de manter relações sexuais com essa pessoa. Às vezes, tem necessidade de ter relações afetivas, de amizade, de carinho, para compartilhar a vida. E existem muitos casais heterossexuais assim também. Tenho amigos, né, que são heterossexuais, são casados e que não têm relações sexuais. Tem relações de afeto, de carinho, de companheirismo, mas não existe mais relação sexual. Haverá aqueles que terão um parceiro e terão relações sexuais. Nesse caso, é essa união estável entre pessoas do mesmo sexo ou casamento gay. Então, a pessoa se casa com uma outra pessoa do mesmo sexo e vive junto, na monogamia. E existem outros homossexuais, como também existem heterossexuais, não é, que abusam da sua sexualidade, terão vários parceiros, serão desregrados na sexualidade, alguns promovem até alterações no corpo físico, que é o caso dos transexuais, e assim por diante. É importante destacar mais uma vez que é uma condição humana, que ninguém é homossexual porque é sem vergonha, né? Então veja só, a pessoa nasce assim. Estava lendo recentemente, na semana retrasada, me parece, uma matéria na Folha de São Paulo, falando sobre os transexuais, né? A criança com 2 anos de idade já não aceita mais o próprio sexo. Chega para o pai e para a mãe e diz: papai, mamãe, olha, veja bem, eu tinha que ter um pipi aqui, eu não tenho um pipi aqui. Eu não quero ser menina, eu sou homem. Então, essa senhora, essa matéria, era a respeito de uma família americana, ficou desesperada. A menina de 2, 3 anos não queria se vestir como menina, falava que era menino, queria cortar o cabelo e assim por diante. Que malícia tem uma criança de 2, 3 anos, não é? Isso nasceu com ela é assim, ela tem uma sexualidade masculina e nasceu num corpo feminino. Aí essa senhora ficou desesperada e foi procurar ajuda, e nos Estados Unidos tem um grupo de apoio para os transexuais, criado pelo governo norte-americano.
E quando essa senhora ficou sabendo que 41% dos transexuais norte-americanos se matam, cometem suicídio, ela mudou completamente a ideia dela, porque ela forçava a filhinha dela a se vestir como menina, porque ela tinha um corpo de mulher. A partir daí, então, ela disse que mudou completamente. Esses profissionais orientaram-na, né, para que, como agir diante dessa criança, como educá-la, como orientá-la. E a partir daí, então, a menininha, tem uma foto de costas da menina, ela começou a se vestir como homem e agir como homem a partir de 3 anos de idade. Né? Então, é uma condição humana, difícil, naturalmente, para os pais que têm, né, filhos homossexuais ou transexuais, mas ocorre que as pessoas, que nós, nascemos assim. E esse fenômeno da homossexualidade, ou essa condição, é uma condição que qualquer um de nós pode passar. Seja na família, seja conosco mesmos. Porque os espíritos dizem que com a inversão sexual necessária, nós não vamos ser, na nossa jornada evolutiva, sempre homem, ou sempre mulher. Vai ter uma hora que haverá necessidade da inversão. Que nós já fomos homossexuais no passado e poderemos ser homossexuais no futuro. É uma condição humana. Com relação ao conflito, é muito importante falar isso, porque nós ficamos sabendo de muitas pessoas que vivem infelizes, com depressão, né, buscam às vezes as drogas, se matam. Eu estava conversando recentemente com um trabalhador da casa, homossexual, e uma grande pessoa, média, um trabalhador, ele disse assim, olha, na minha adolescência, eu era obrigado a procurar amigos também homossexuais, porque os outros amigos me rejeitavam, tive o apoio da minha mãe, mas não do meu pai, mas 3 amigos meus se mataram na adolescência, cometeram um suicídio. Então nós vemos como que é grave a questão do conflito. Aqui nós estamos falando do conflito interno, daquele que se vê na condição de homossexual. Desde o início, nós destacamos, é uma condição natural da evolução humana. Não é pecado, né? Nós não estamos aqui sendo castigados. Ninguém se envergonha por ser homossexual. Nós nascemos homossexuais. Tá certo? Aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar, na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burilamento possível. Em 2 lições, uma de André Luiz e uma de Emmanuel, nós encontramos essa mesma frase. Se você quiser ser feliz, aceita-se como você é e faça o bem. Então tem que se aceitar como é. Nós conhecemos vários casos de pessoas que vivem esse conflito, são infelizes. Inclusive aqui mesmo na casa, nós estávamos acompanhando o seu Rubens, antigo dirigente físico da casa, trabalha com certeza conosco na espiritualidade, acompanhando um moço que ele não se aceitava. Não se aceitava. E ele tentou várias vezes cometer o suicídio. E o seu Rubens dando apoio para ele e evitando que isso acontecesse. Até que ele precisou se mudar para Brasília. Chegando lá, longe do apoio do seu Rubens, né, ele foi tentando até que acabou cometendo o suicídio. Não obstante, o seu Rubens ligar para ele 1 vez por semana, no mínimo, para conversar e acalmá-lo e orientá-lo. O casamento gay, eu não conheço nenhum espírito desencarnado que tenha se manifestado já a respeito disso.
do casamento gay. Mas os nossos oradores, grandes oradores, como Divaldo Pereira Franco, vários escritores espíritas encarnados, todos eles são unânimes em apoiar a união gay. Por quê? Porque é apenas uma normatização daquilo que já acontece na prática. É a mesma coisa que o divórcio, né? Eu me lembro que quando foi aprovada ou estava em votação a lei do divórcio, foi assim uma coisa muito complicada. Eu era adolescente, né? A Igreja Católica contra, etc. Mas nem por isso as pessoas deixavam de se separar, porque não existia a lei do divórcio. Assim também é com relação ao casamento gay. Estima-se que no Brasil existam 60 mil casais gays. 60 mil. Agora, é possível, né, se casar no civil. E apenas 3.200 se casaram. Então, não é a possibilidade legal dessa união que vai estimular a pessoa a se unir com outra do mesmo sexo. Não faz sentido. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que a lei natural, a lei de Deus, vale para todos nós, heterossexuais, bissexuais, homossexuais. Então, algo que é reprovável ao homossexual também é reprovável ao heterossexual. Somos todos iguais perante a lei aqui na terra e perante a lei de Deus também. Vamos lá? Tem um vídeo aqui que eu vou apresentar. Drauzio Varela, eu acho que, Dr. Drauzio Varela, acho que vocês conhecem pela internet, que resume bem isso. A homossexualidade é uma ilha cercada por ignorância de todos os lados. Qual a ideia que as pessoas que se opõem à homossexualidade fazem dela? De que mulheres e homens, num dado momento da vida, pensam assim, eu sou heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou então abraçar a homossexualidade. Isso é uma estupidez. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, é uma aberração da natureza, dizem isso por ignorância. Porque se fosse assim, ela seria exclusiva dos seres humanos. E a homossexualidade tem sido documentada em todos os animais, praticamente, em todos os vertebrados. As relações homossexuais documentadas em répteis. Os pássaros, pelo menos numa fase da vida, a grande maioria das espécies tem comportamentos homossexuais. Os nossos parentes mais próximos, os primatas, como os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, têm comportamentos homossexuais também. Os bonobos, que são uma espécie que se confundiu com a dos chimpanzés durante algum tempo, eles resolvem muitos problemas de tensão pela via homossexual. A homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitável quanto a heterossexualidade. Quer dizer, discriminar os homossexuais por causa do próprio comportamento, por causa do desejo, do tipo de desejo que eles têm, é uma ignorância absurda. Você pode controlar o comportamento. Você vive numa sociedade heterossexual, então você se comporta daquele jeito, como você se comportaria como homossexual numa sociedade que fosse diferente. Mas você não controla o desejo humano é incontrolável. Comportamento pode ser, mas o desejo não há como controlar. E aqueles que são visceralmente contra, esses pastores de almas, que acham que a homossexualidade é um crime, que é um pecado contra a natureza, contra Deus, tudo bem que eles prescrevam isso, que eles coloquem fora da igreja deles as pessoas que têm esse tipo de comportamento, mas não podem ter direito de impor isso contra nós. Eles não podem ter o direito de achar que a sociedade inteira tem que ser contra o casamento gay.
Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para a sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra, você não está legal. Na internet também, tá com som ainda aqui? Tá, né? No YouTube, vocês também, se procurarem lá Divaldo Pereira Franco, homossexualidade, tem uma entrevista de 36 minutos do Divaldo e ele fala sobre esse assunto, mais ou menos como o Dr. Drauzio. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Com relação à crítica que o Drauzio faz aos irmãos evangélicos, vocês descartem, porque não é a posição da doutrina espírita fazer crítica a qualquer religião. Sempre o respeito, acima de tudo. Grande abraço, obrigado pela atenção.